Eita. Então, eu me propus a estar fazendo uns ao vivo aqui, né? Umas lives ao vivo. É um desafio para mim, porque falar assim, né? Sozinha parece, mas não é sozinha. Eu sei que de alguma forma vocês vão estar aí me ouvindo e eu podendo passar um pouco dos conhecimentos da psicologia para ajudar as pessoas. Então, bom dia, né? Eu sou Flávia, eu sou psicóloga. Hoje eu tô aqui dentro do meu consultório. Eu fiz uma live na sexta-feira falando sobre cadeias de pensamentos. Algumas pessoas viram e foi muito bom o feedback dessas pessoas que puderam assistir. Então, hoje eu vou dar continuidade a esse tema e vou deixar salvo o vídeo, porque o vídeo de sexta-feira eu não consegui salvar, mas eu tô aprendendo aqui, eu vou conseguir. Então, hoje, né, eu tô aqui no consultório e nesse intervalinho eu vou tentar dar sequência ao tema de cadeias de pensamento. Na sexta-feira eu falei que nós temos que pensarmos sobre o que pensamos. E a cadeia de pensamentos é uma cascata de pensamentos que se fixam e que às vezes não são produtivos na nossa vida, que só trazem angústia, só trazem sentimentos desagradáveis. Então a gente tem que cuidar do que a gente pensa. E daí as pessoas me deram muito feedback, porque eu falei principalmente dos pensamentos negativos, né? Os pensamentos negativos são, às vezes, os que mais a gente se fixa. Então, essa cadeia de pensamentos negativos, se ficam muito tempo na nossa mente, não é produtivo. Então hoje eu quero falar sobre os pensamentos negativos. E diante desse tema de pensamentos negativos, que foi a principal preocupação das pessoas, de tentar, Flávia, às vezes eu tô sozinha em casa e esses pensamentos não param na minha mente. Flávia, eu vou dormir e os pensamentos vêm na minha mente, né? Então é sempre aquela sensação como se os pensamentos dominassem a gente, né? Então eu quero estar falando sobre isso, e isso me ajudou muito a pensar até numa palestra que eu vou dar agora no dia 4 de maio. Eu já organizei na minha agenda e quem me conhece, eu gosto de estar falando também presencialmente. Aliás, esse é o meu foco, mas eu estou aprendendo aqui a falar também pro celular, né? Então, e aí, daí eu já montei a palestra do dia 4, já escrevi um texto, aqui o texto, ó, texto, só sobre pensamento negativo, e são as coisas que eu mais gosto de fazer, né, assim, atender, né, tá atendendo, estudando e escrevendo, assim, uma coisa que me satisfaz muito. Então, hoje eu vou tentar falar e depois eu vou deixar esse vídeo aí para as pessoas verem depois, quando puderem, né, porque eu não vou conseguir avisar quando eu faço live, mas eu vou sempre mostrando para as pessoas depois que eu fiz, pelo menos, né? Para poderem ver depois. Aí eu vou salvar. Então, vamos lá. O que é um pensamento negativo?
pensamento negativo é normal na nossa mente, tá? Eu vi muitos textos e muitas chamadas de textos e de oficinas e de cursos que é assim: como eliminar o pensamento negativo. Eu acho que essa palavra eliminar é errada, porque todo tipo de pensamento é normal, né? Então, a minha proposta é como interromper a cadeia de pensamentos negativos. O eliminar não existe, né? É como se fosse assim: como eliminar a ansiedade? Como eliminar a raiva? Não dá pra gente eliminar sentimentos e pensamentos. Nós nascemos com eles, com essa capacidade e essa condição. Então, isso faz parte da nossa vida, a gente tem que só saber lidar com eles. Fazer com que esses pensamentos sejam cada vez mais funcionais na nossa vida. O que é um pensamento funcional? É um pensamento que tem uma função de adaptação produtiva na nossa vida, certo? Então, quando eu penso assim, eu estou com medo de ser assaltada, então eu me protejo. Esse pensamento, ele é funcional porque me faz ter um comportamento funcional. Então eu vou me proteger, eu não vou andar com o celular na mão na rua, por exemplo. Um pensamento funcional é um pensamento que não é um pensamento que não leva a um sentimento agradável, porque é um sentimento de medo, mas o medo faz parte da minha defesa. Então, eu penso que eu posso ser assaltada na rua hoje e eu sinto medo e eu tenho um comportamento funcional que é não andar com o celular na mão na rua. Ok. Quando eu tenho um comportamento, um pensamento disfuncional, é quando esse pensamento fica recorrente na minha mente. Eu tenho medo, vão me assaltar, vão bater em mim, vão me agredir, eu não posso ficar sem celular, eu já estou pagando esse celular, eu não acabei de pagar esse celular é caro, eu já fui assaltada uma vez, e esse ladrão uma pessoa ruim, e eles podem fazer uma maldade, e isso vai atrapalhar a minha vida. E aí esses pensamentos vêm em forma de cascata mesmo, de tsunami, e aí o medo é aumentado, o sentimento de medo é aumentado, porque o volume de pensamentos é enorme. O medo vai aumentando, a pessoa pode paralisar, em vez de ela fazer um comportamento funcional, ela tem um comportamento disfuncional que paralisar, né? Se paralisar, não sair de casa nunca, ou fica com medo de tantas outras coisas que podem acontecer. Então ela pode paralisar e evitar sair. Então, vocês têm que entender essa lógica de que todo comportamento que nós temos tem um sentimento e um pensamento a priori que influencia. Então, os comportamentos negativos, eles existem e eles são para a nossa proteção, tá? Nosso cérebro funciona para a gente sobreviver. Então, o pensamento negativo, ele em si é um alerta de que algo ruim pode acontecer, né? A gente diz que é negativo porque é sempre diante de um perigo, diante de uma ameaça, diante de um risco de vida ou um risco de algo que a gente não gostaria que acontecesse. Então, os pensamentos negativos, eles vão surgir sempre, porque, gente, a vida é uma adaptação, a vida é sempre a gente estar se ajustando às condições externas e a sobrevivência, né, que é a nossa luta diária. Então, a gente vai estar sempre
pensando de uma forma negativa para nos alertar e nos adaptarmos. Agora, eu quero também dizer que eu estou falando de pensamento negativo de uma pessoa que não está acometida por um transtorno, tá ok? O pensamento negativo de uma pessoa que está, por exemplo, com uma depressão grave, moderada a grave, bem, o humor e o pensamento está totalmente contaminado pela depressão, né? Então é comum que essa pessoa interprete tudo como uma coisa ruim, com tristeza, com desânimo, com desmotivação, com medos, né? Então, se uma pessoa estiver acometida por um transtorno do pânico, ela também vai estar com a mente, na maioria do dia, do tempo, com pensamentos negativos. Aí nós estamos falando de transtornos mentais. E aí é necessário um tratamento, uma psicoterapia, um tratamento psiquiátrico com medicação para ajudar essa pessoa a pensar de outra forma. Então, eu só quero fazer essa observação aqui de que uma pessoa que esteja em depressão, com transtorno do pânico ou sofrendo de transtorno de ansiedade generalizada ou fobia social, pessoas que estão com transtornos psiquiátricos, psicológicos, elas vão ter que realmente lidar com o pensamento negativo num outro nível, tá? Então eu tô falando aqui para as pessoas assim que não estão com esse transtorno ainda estabelecido, né? Não estão acometidas por transtornos e que podem entender esse raciocínio lógico que eu tô propondo aqui, certo? Que é entender que um pensamento tipo as pessoas não vão gostar de mim diante de uma situação, ou isso não vai dar certo, né? É um pensamento negativo de um medo de uma situação, e ele vai ser normal se ele ficar só naquela função de um alerta para a nossa vida. Se agora a gente martela isso na mente, continua pensando sobre isso, continua pensando, não vai trazer benefícios, não vai trazer um bem-estar, vai trazer mal-estar. Então, como o pensamento negativo diante de uma situação de um risco ou uma ameaça de adaptação, ele desencadeia uma preparação do organismo para o mecanismo de luta ou fuga, nós vamos estar produzindo hormônios que vão acelerar nosso batimento cardíaco, vão tensionar nossos músculos, vão deixar a gente alerta. Então, permanecer muito com pensamento negativo vai favorecer toda essa preparação orgânica de hormônios para a gente lutar ou fugir ou se adaptar, e isso não vai ser bom para a gente, não vai ser funcional. Vamos tentar falar sobre esse mesmo exemplo que eu dei. Então, eu estou na rua, eu vejo... agora, gente, eu moro no Rio de Janeiro, então vocês vão ficar vendo muitos exemplos de assalto, de roubo, assim. Mas, assim, se eu estou na rua e eu vejo uma moto ou uma bicicleta retornar e vir na minha direção, eu logo vou perceber, isso não tá legal, isso tá errado, esse cara vai me assaltar, vai pedir minha bolsa. Então, eu vejo esse perigo e penso, esse cara vai me fazer mal, né? Eu vou ser assaltada. Penso, entro numa primeira loja que eu vejo, para me sentir segura e o cara ir embora. Ok, acabou, né? Então, o pensamento foi negativo, eu fiz uma interpretação da situação, logo eu senti medo, meu coração acelerou, né?
meu organismo se tensionou para eu me proteger e eu me protegi na situação que eu consegui fazer, que foi entrar numa loja. Quando eu entro na loja, o perigo foi embora. O que acontece? Meu organismo vai entrar novamente no equilíbrio e eu não vou estar mais alterada. Não aconteceu nada, eu não fui assaltada, estou protegida. Acabou. Acabaram os pensamentos negativos, então, né? Em tese, acabaram. Mas se a situação for uma situação que não tem um desfecho rápido, uma situação onde eu fique de vários dias, vários meses, por exemplo, é claro que esses pensamentos negativos vão aparecer e vão permanecer mais tempo. Então eu dei na sexta-feira o exemplo de uma pessoa que está desempregada, que a pessoa fica pensando e sofrendo sobre seus pensamentos nesse período de desemprego ou de recolocação no mercado de trabalho. Isso não é fácil, é realmente uma situação de muito estresse. A pessoa se submete a ficar procurando, enviando currículo, fazendo entrevistas e entrando em contato com vários candidatos também na mesma situação que ela. E aí é lógico que os pensamentos negativos vão estar junto com todo esse processo, que às vezes demora meses, 6 meses, 3 meses, né? Tem estudos aí que falam de 1 ano de recolocação, dependendo do cargo, ou mais. Então, é lógico que essa pessoa vai conviver com pensamentos negativos, mas ela não precisa conviver com esse sofrimento. Os pensamentos negativos vêm e vão. Eu coloquei para vocês o exemplo de uma pessoa que está vendo um filme que gosta muito. Então, essa pessoa está ali vendo um filme que gosta muito. Nessa 1h50, 2h10 de um filme, ela não pensa que ela está desempregada, ok? Ela está ali envolvida com aquele filme. Então, nesse exemplo que eu estou dando, é só para mostrar para vocês que é possível interromper o pensamento na nossa mente, ocupando com outras coisas, pensando de outras formas, fazendo outras coisas. Então, por exemplo, quando a gente faz algo que a gente gosta muito, a mente está ali totalmente focada no que nós estamos fazendo, e naquele momento, naquela 1 hora, naqueles 30 minutos, eu não penso que eu estou desempregada, ok? E aí eu me poupo. Essa é uma das grandes coisas que eu gosto de falar para os meus clientes, né? O quanto que você se poupa, se cuida e se trata. Porque se o problema não tem um final rápido, né? Um fechamento rápido, a mente ela vai ficar procurando fechar isso o tempo todo. Pense aí, eu vou dar outro exemplo, né? Eu quero comprar um carro novo, sei lá, eu quero comprar alguma coisa que eu esteja precisando muito, né? Uma mulher às vezes quer, poxa, eu quero comprar um fogão. Ai, cruz credo, não, mulher não precisa de cruz, não. Eu quero comprar uma roupa. E é uma necessidade, né? Se transforma numa necessidade para a pessoa e aquilo fica aberto na mente. Então, toda situação aberta na nossa mente, lógico, o cérebro vai procurar fechar aquilo, entendeu? Vamos falar de outro exemplo. Então, tipo assim, eu estou com dor de coluna. Isso é uma situação aberta, é uma situação que eu tenho que dar conta, que eu tenho que fechar, eu tenho que buscar o meu equilíbrio novamente. E aí o cérebro vai ficar, eu tenho que tomar um remédio, eu tenho que ir no médico, eu tenho que fazer exercício físico, eu tenho que me alongar, eu tenho que botar uma compressa, eu tenho que fazer alguma coisa, certo? E aí todas as nossas crenças são ativadas em relação a isso. Então eu posso ter outro tipo de pensamento, como
eu sou uma pessoa azarada, só isso acontece comigo, a minha coluna é ruim porque eu não cuido de mim, eu sou uma pessoa infeliz, eu não consigo tomar conta de mim. Aí vão outros pensamentos de outras crenças que nós temos. E isso acontece. O que eu faço a partir daí? Eu vou alimentar esses pensamentos, eu vou continuar pensando dessa forma, vou falar sobre isso, porque às vezes os pensamentos são tão intensos e a gente tem uma forma de desabafo, de descarregar eles falando, claro. E aí, se eu falo para uma pessoa, ou falo para qualquer outra pessoa que também tenha pensamentos negativos recorrentes, isso só vai aumentando os meus, entendeu? Então, assim, falar sobre os nossos pensamentos é importante e é fundamental, mas filtrar também os pensamentos dos outros também é fundamental. Se eu estiver num momento desse, onde eu acho que tudo tá ruim pra mim, e eu chego pra outra pessoa e essa outra pessoa fala pra mim também, eu tô reforçando os meus pensamentos negativos, né? Então, o que eu quero mostrar pra vocês, assim, não deixar se dominar, né? Nós não vamos ser também eufóricos, nem super positivos, super motivados para só termos pensamentos positivos, que é uma outra coisa também que às vezes a mídia vende, né? Não é bem assim. Mas vamos ter práticas de relaxamento, práticas de estar focando em outras coisas, e principalmente percebendo aquilo que eu posso fazer agora e fechar. Aquilo que vai demorar um tempo para eu fechar, tipo o emprego, como eu estou falando. Então eu vou ter que conviver com esses pensamentos negativos e propor para mim mesma ações de interrupção desses pensamentos, né? Stop, pare de pensar negativo, né? Se poupe. Não é assim que se resolve as coisas. Stop é uma técnica da psicoterapia cognitivo-comportamental, né, onde a pessoa se propõe realmente, pare. Não pense dessa forma mais. Vamos ler, vamos ouvir uma música, vamos fazer algo que a gente gosta, em casa mesmo, qualquer coisa, limpar, organizar, sei lá, pintar, sei lá, fazer qualquer coisa, mas não permaneça com pensamentos ruins que estão fazendo você sofrer. Aí essa é uma outra questão que eu quero também falar. Bem, eu acho que eu vou falar mais um pouquinho, daqui a pouco eu vou ter uma cliente aqui. Como que a gente percebe que o pensamento está muito negativo? Quando o meu corpo está falando. Geralmente, o pensamento recorrente, nesse sentido negativo, vai dar uma respiração ofegante, aperto no peito. A pessoa vai sentir um incômodo, uma irritação, uma falta de concentração, uma impaciência, certo? Vai sentir dores de cabeça, dores no corpo, dores tensionais, ou até outros mal-estar que vão refletir no corpo, como diarreia, gastrite, doenças de pele, porque a pessoa só está pensando negativo. Claro que também a vida tá difícil, a vida tá aí cheia de desafios, né? Então, assim, é normal a gente ter muitos problemas ao mesmo tempo acontecendo. Mas o que a gente não precisa fazer ou permanecer é pensar negativo sobre todos eles. Então, se o nosso corpo está mostrando algum desses sinais que eu falei,
é para fazer o stop. Pare, procure relaxar, faça uma caminhada, sabe? Vá brincar com uma criança, vai ver um filme que eu tô te falando, assim, não adianta se martirizar e ficar alimentando a bola de neve de pensamentos negativos. Agora, se a situação ela não tem como mudar, por exemplo, uma doença crônica, uma pessoa que tem uma diabetes ou tem uma dor crônica, aí que a pessoa vai ter que entender que não vai se fechar, o pensamento vai sempre estar, o cérebro vai sempre tentar fechar essa situação, compreender essa situação, mas a gente sabe que não, uma vez diabético, sempre diabético, então não vai dar. Aí ter pensamentos de aceitação, né? Pensamento de aceitação é fundamental. Tipo, diante de qualquer coisa, aceitar os fatos, as situações que nós estamos vivendo, aceitar que tudo é um processo, aceitar que nós não somos perfeitos e aceitar que cada um tem a sua forma de lidar com as coisas. Cada um tem seu ritmo, parar de ficar se comparando com os outros, parar de ficar colocando metas irrealizáveis, metas altíssimas, e colocar metas mais próximas do que a gente pode fazer, e reavaliar sempre a nossa vida dentro das coisas possíveis de se fazer. Bem, a partir daí, do momento que a gente percebe o nosso corpo e os nossos pensamentos, a gente fica com controle. E tudo isso que eu tô falando é para estar ajudando as pessoas a entender que o controle da vida é esse, né? O controle da vida que a gente tem é o controle da nossa mente. Desde a forma das coisas que a gente interpreta até assim, mostrar para mim mesma que eu posso ocupar a minha mente com coisas que vão me fazer bem. Certo? Seria assim. Vamos também, agora me veio uma ideia na mente aqui. Eu tenho que fazer uma alimentação saudável. Eu tenho que comer coisas saudáveis. Ok. Nem sempre eu como coisas saudáveis, porque as pessoas tem muitas coisas gostosas que não são saudáveis. Então não é uma boa comparação, mas eu tenho que ter pensamentos que me levem a sentimentos e comportamentos saudáveis. Se o meu pensamento negativo não está me fazendo andar, não está me fazendo ficar feliz ou não, um bem-estar, felicidade também não, um bem-estar, eu tenho que dar um stop nesses pensamentos, eu tenho que pensar de outra forma, eu tenho que pensar fora dos padrões sociais, né, de sucesso, de determinação, de alcance e velocidade das coisas. Eu tenho que pensar que eu tenho a minha forma de ser e eu não posso ser cobrada e fico com uma autocrítica exagerada de mim mesma, né? É o tipo de maturidade que a vida vai dando, né? Assim, é um tipo de sabedoria que a vida vai dando depois de muito tempo a gente tentar. Muito tempo a gente tenta. Evita todas essas situações desagradáveis e vê que depois de um tempo na vida a gente vê assim, nós temos que passar por elas, aceitar muitas delas, porque muitas delas nem mudam, né? São condições, e nos poupar, né? Nos poupar de
tanta fixação em coisas ruins. Aí, para fechar esse vídeo, eu vou falar assim, vou falar das próprias mídias sociais, da própria internet, que o efeito do pensamento negativo está potencializado pelas mídias, pela informação hoje que está tão rápida. Então, por exemplo, eu acho que eu acabei de receber aqui um monte de mensagem no WhatsApp de alguma coisa que está acontecendo já aqui no Rio de Janeiro, que eu não sei, que eu não abri o WhatsApp ainda. E aí começa uma onda de pessoas falando sobre isso, sobre medos, né? Então, assim, é comum até na parte, assim, de violência, na parte do Estado, que pode acontecer, de doenças. Então, agora a gente está recebendo diariamente no nosso WhatsApp, no nosso Facebook, coisas perigosas, riscos, informações, às vezes até mentirosas, né? Fakes, como dizem. E isso vai aumentando cada vez mais na nossa mente, assim. Então, nós já temos os nossos próprios alertas de pensamentos negativos e as pessoas ficam alertando, como se isso fosse proteger a gente, né? Isso aumenta, né, a força desses pensamentos negativos e a gente fica paralisado, a gente não consegue pensar no que fazer então, e o medo aumenta e não ajuda em nada, né? A pessoa fica então paralisada em casa, não vai fazer mais nada. Então a gente tem que ter um filtro dessas informações e temos que ser racionais, né? O que realmente pode ser possível, o que não é possível, o que a gente pode fazer agora, aqui e agora, né? O aqui e agora é uma das formas mais... outra, né? O stop e o aqui e agora. Aqui e agora o que eu posso fazer, né? Não é ficar lá no futuro, que só gera a ansiedade. Então, poxa, tá, vamos supor, tá? Há um surto de meningite. Então, todas as mães já ficam apavoradas que na escola tal tá tendo meningite e tal, e tal, e tal. Aqui e agora, quem está com meningite, entendeu? E acabou. Eu vou fazer tudo o que for possível dentro do que é prevenção de meningite. Pronto, acabou. Eu não vou ficar apavorada, não vou paralisar, né? E o que eu falo também, né? O que eu vou falando para as crianças e tudo, eu vou transmitindo medos, né? Transmitindo pensamentos negativos. E uma coisa é a gente falar uma vez, outra coisa é falar 10 vezes, né, gente? Então esse é o problema da cadeia de pensamentos negativos. Falar 10 vezes, pensar 10 vezes, pensar 1000 vezes, não é funcional. Então interrompa, stop. Cuide de você, se poupe, seja racional, veja o que realmente está acontecendo aqui e agora. Não fica lá no futuro. Faça o que é possível hoje, certo? Você é capaz disso, todos nós somos capazes disso. Se proteja, não viva no e se for, e se acontecer. Isso é muito ruim, tá bom? Eu vou encerrar por aqui. Eu agradeço todo mundo que falou aí comigo, que eu não falei na hora, porque senão eu me distraio. Mas eu vi o meu irmão Cláudio me falando comigo, vi a Giovana, minha querida colega aqui do consultório, também falando comigo, a Nilzete também, minha querida amiga e corretora de todos os meus seguros. Nilzete é ótima. Vi a minha querida Isabela, minha cliente linda, lindíssima, poderosa. E um beijo para todo mundo que assistiu, e deixa aí no direct temas que vocês gostariam que eu falasse a partir dessa ideia ou de outras,
pode deixar aí pra mim. E perguntas também, que aí eu vou desenvolvendo, eu vou falando, né? Esse tema de pensamentos negativos eu vou estar falando no dia 4 aqui no consultório. É um evento gratuito, é só chegar. Eu tenho aqui no consultório uma capacidade para mais ou menos umas 15 a 20 pessoas. E então é às 4 horas da tarde. E meu consultório é aqui na Abolição, no Rio de Janeiro. Tá? Aí é só mandar no direct, eu mando o endereço direitinho e inscreva as pessoas que já estão se inscrevendo. Muito bom. Eu lancei isso, acho que foi no domingo ou na segunda, e já tem um monte de gente inscrita. E eu tô muito feliz, tá bom? Um beijo grande pra todo mundo. E eu volto aqui ainda essa semana, tá?